Olá, meu nome é Elisa. Para quem ainda não me conhece, eu sou nutricionista da Escola Peixinho Dourado e hoje eu tô aqui para gravar um vídeo falando sobre como a alimentação pode nos auxiliar a manter uma boa saúde, principalmente agora, durante essa pandemia ocasionada pelo coronavírus. Então, eu vou compartilhar com vocês 6 dicas de como a alimentação pode fortalecer o nosso sistema imunológico. Vamos lá? Então, a nossa primeira dica é: ingira bastante líquido. Os líquidos, eles possuem diversas funções no nosso organismo, como por exemplo, eles auxiliam que as mucosas do nosso organismo, principalmente as do sistema respiratório, que compreendem o nariz, a boca e a garganta, que se mantenham umidificadas. Também permitem que os diversos nutrientes que a gente consome na nossa alimentação circulem, sejam transportados de forma adequada pelo nosso organismo. Quando a gente tem alguma gripe ou resfriado, esses líquidos eles permitem uma adequada proliferação das nossas células de defesa e também são responsáveis por manter controlada a nossa temperatura corporal. Então é fundamental, principalmente agora, durante esse período de pandemia de coronavírus, que nós nos atentemos para o nosso consumo diário de líquidos. Quando eu menciono líquidos, eu não estou falando apenas de água. Aqui entram também os sucos naturais e os chás naturais, que são líquidos mais saudáveis. No entanto, quando nós consideramos chás e sucos, nós estamos considerando outros nutrientes presentes ali nesses líquidos, que seriam, por exemplo, as calorias, a quantidade de açúcar. Então, é fundamental que nós demos preferência ao consumo de água ao invés desses outros líquidos. Então, a recomendação é que se consuma entre 35 e 45 ml de líquidos por quilograma de peso por dia, tá? Frequentemente, a gente, enquanto nutricionista, recebe algumas queixas de pacientes que têm dificuldades de consumir água. Então, eu trago aqui 2 dicas para essas pessoas. A primeira dica é para aquelas pessoas que se esquecem de tomar água ao longo do dia. Então, a minha sugestão é que vocês peguem alguma garrafinha que vocês têm aí na casa de vocês e que vocês, ao longo do dia, encham constantemente essa garrafinha à medida que ela vai esvaziando e carreguem essa garrafinha com vocês ao longo da casa, nos diferentes cômodos que vocês forem passando. Por que isso? Muitas pessoas elas têm dificuldade de sentir a sensação de sede, elas não se atentam muito para essa sensação e por isso acabam se esquecendo de consumir água ao longo do dia. Quando nós carregamos essa garrafinha com a gente, ao bater o olho nela, a gente se lembra da importância do consumo de líquidos e aí a gente consome o líquido que está dentro dessa garrafinha, mesmo sem se atentar para a nossa sensação de sede, tá? Então, essa é uma dica bastante interessante. Outra dica também, agora para as pessoas que não gostam de consumir água, é que vocês procurem algumas receitas de águas saborizadas, por exemplo. Então, vocês podem colocar gengibre, laranja, morango, maçã, canela nessa água e fazerem diversas receitas que vão dar algum tipo de sabor para essa água, porque muitas pessoas consideram a água sem graça, sem sabor. Então, uma forma de torná-la mais atrativa e estimular o consumo dela é através das águas saborizadas. A nossa segunda dica é: ingira alimentos fonte de prebióticos. Então, para explicar a importância dessa dica, eu vou começar falando sobre o nosso intestino. O nosso intestino é um órgão colonizado por diversas bactérias benéficas, que é a chamada microbiota intestinal. Essa microbiota intestinal, com as bactérias benéficas, em conjunto com a mucosa intestinal, funcionam como uma barreira protetora, impedindo que diversos micro-organismos, como bactérias e vírus, ultrapassem essa barreira e atinjam o nosso organismo, provocando doenças. Por isso que, se a gente tem uma microbiota intestinal favorável, adequada, a gente está contribuindo para um sistema imunológico também fortalecido.
E aí que entram os prebióticos, porque os prebióticos nada mais são do que fibras alimentares, que são alimentos muito bons para essas bactérias benéficas que colonizam o nosso intestino. Então, onde a gente pode encontrar prebióticos alimentares? A gente pode encontrar em frutas, verduras e legumes. Só lembrar de higienizar adequadamente esses alimentos antes da gente consumi-los. E também em cereais integrais. Então, por exemplo, a aveia, a farinha de trigo integral e todos os produtos que podem ser produzidos a partir dessa farinha de trigo integral, como, por exemplo, pães, bolos, biscoitos, né? São fontes de prebióticos e estarão ajudando, consequentemente, a gente manter um sistema imunológico fortalecido. A nossa dica número 3 é: evite consumir guloseimas e alimentos ultraprocessados. Essa dica é muito importante em tempos de quarentena, porque a maior parte de vocês está trabalhando via home office, né? E quando a gente passa mais tempo em casa, sem muitas atividades, sem poder sair à rua, a gente encontra na alimentação um acalento. E muitas vezes a gente opta por guloseimas ultraprocessadas, como, por exemplo, salgadinhos, refrigerantes, bolachas e biscoitos, sejam elas recheadas ou não, pipoca de micro-ondas. Não tem problema vocês consumirem uma vez ou outra esse tipo de alimento, mas a gente precisa ficar atento para que eles não tomem o lugar de alimentos que são mais saudáveis, como os minimamente processados ou os alimentos in natura, que seriam as frutas, os legumes e as verduras. Por que é importante se atentar a isso? Os alimentos ultraprocessados, eles possuem baixo valor nutricional e, consequentemente, eles contribuem muito pouco ou quase nada para o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Eles são alimentos que têm elevadas quantidades de calorias, de gordura, de açúcar, de sódio e pouquíssima quantidade de minerais, vitaminas e fibras, que são justamente os nutrientes indispensáveis para o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Então, pense nisso, pense no seu dia alimentar, o quanto esses alimentos ultraprocessados e guloseimas faz parte do seu dia e tenta ir reduzindo com o passar do tempo. A nossa dica número 4 vem no sentido de complementar a dica número 3. Ela diz: aproveite o tempo em casa para preparar as refeições. A gente sabe que a quarentena não é um período de férias e que muitos pais estão trabalhando de casa. Mas, uma vez que a gente não precisa sair tantas vezes à rua, não tem mais tantos compromissos fora de casa, fica mais fácil a gente organizar o tempo no sentido de conseguir preparar as refeições em casa. Quando a gente prepara as nossas próprias refeições, é mais fácil da gente conseguir adquirir uma dieta equilibrada e saudável, porque a gente consegue escolher os ingredientes que a gente está colocando naquela preparação. Consequentemente, a gente não coloca tanto sal, tanto açúcar, tanta gordura, como a gente viu que os alimentos ultraprocessados utilizam. Essa dica também é muito interessante para a gente manter as crianças entretidas durante a quarentena. É uma boa maneira da gente trazer as crianças para perto da comida, incentivá-las a consumir alimentos que anteriormente elas não estavam consumindo e fazer com que elas tenham alguma atividade para se manter ativas durante esse período. Algumas dicas de receitas que eu trago para vocês é fazer muffin de alguma fruta, então muffin de banana ou muffin de maçã com canela. Vocês podem fazer também muffin salgado de espinafre. Vocês podem fazer cookies de aveia. Vocês podem fazer geladinho de frutas, de banana, de morango, de manga. São todas preparações muito fáceis de fazer, simples, que não exigem muitos ingredientes, que levam pouco tempo e que permitem snacks e lanches mais saudáveis em casa. Vocês também podem utilizar esse tempo para fazer iogurte em casa, então vocês podem bater iogurte natural com alguma fruta de preferência da criança. Vocês podem fazer vitaminas de frutas, sucos naturais, chás naturais,
com alguma fruta, com gengibre, que também ajudam a melhorar a nossa imunidade. E tudo isso contribui para a criança ir ficando cada vez mais próxima desse processo da alimentação. Agora a gente já está quase acabando as nossas dicas e eu trago para vocês a de número 5, que diz: invista nos antioxidantes. Diversas situações do nosso dia a dia, de forma mais específica para esse momento que estamos vivendo agora, todo o estresse e preocupação em relação ao coronavírus, o que ele pode causar para a gente, para nossa família e para a sociedade de forma geral, pode acabar resultando no aumento da produção de radicais livres pelo nosso organismo. Esses radicais livres, eles são perigosos porque eles podem reagir com diversos componentes do nosso organismo, como, por exemplo, as nossas células, fazendo com que elas morram ou perdam a sua função ou adquiram uma função diferente daquela que ela deveria ter. E por conta disso, o nosso organismo pode ficar danificado. Então, uma forma da gente combater esses radicais livres é consumindo alimentos antioxidantes, porque esses antioxidantes irão se ligar aos radicais livres, impedindo que eles se liguem a outros componentes fundamentais do nosso organismo. Então, os alimentos fontes de antioxidantes são aqueles que apresentam, por exemplo, polifenóis, carotenoides, vitamina E, vitamina C, vitamina A. Então, as frutas, verduras e legumes são alimentos ricos em antioxidantes. A gente tem, por exemplo, as frutas e verduras alaranjadas, como a cenoura, o caqui, a abóbora, a laranja, que são fontes de carotenoides, assim como os legumes e verduras verdes escuros, como o brócolis, o espinafre, a couve. E nós temos também aquelas frutas, verduras e legumes ricos em vitamina C, que são as frutas cítricas, principalmente. Como, por exemplo, a laranja, o limão, o abacaxi, a mexerica, entre outros. Alguns antioxidantes, como a vitamina E, também podem ser encontrados em castanhas, em amêndoas, nozes, que são fundamentais também para manter o nosso sistema imunológico funcionando de forma adequada. Por fim, chegamos à nossa dica número 6, que diz para não nos esquecermos de consumir vitaminas e minerais. A gente já falou bastante sobre a importância do consumo de frutas, verduras e legumes para que o nosso sistema imunológico se fortaleça. E eles também são importantes fontes de vitaminas e minerais. Porém, eu venho ressaltar aqui na dica número 6 a importância da gente consumir os alimentos de origem animal, como, por exemplo, as carnes e os ovos, que além de proteína, apresentam uma grande quantidade de zinco. Também já mencionei a importância da gente consumir as oleaginosas, que são as castanhas, as amêndoas, as nozes, mas também é importante a gente lembrar de consumir as leguminosas, que compõem aí o prato básico e tradicional do brasileiro, que seria o feijão, ou a lentilha, ou a ervilha ou grão de bico, em conjunto com o arroz. Tanto as oleaginosas como as leguminosas são importantes fontes de selênio e de magnésio. Então, zinco, selênio e magnésio são minerais muito importantes para o fortalecimento do nosso sistema imunológico, porque eles participam de diversas funções de mecanismos de defesa do nosso organismo. Então, não se esqueçam de colocar esses alimentos na sua rotina alimentar. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês a esclarecer possíveis dúvidas sobre o sistema imunológico em tempos de coronavírus. E eu queria deixar um material para caso vocês tenham outras dúvidas quanto à alimentação. Esse material foi divulgado pelo Conselho Federal de Nutricionistas e foi produzido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O título desse documento é Orientações Nutricionais para o Enfrentamento do Covid-19. E é um documento que está na internet, é gratuito para download. E lá vocês encontram não somente
dicas para melhorar a imunidade, quais medidas devem ser tomadas quanto à alimentação, mas também vocês encontram dicas de como higienizar corretamente os alimentos, como estocar corretamente os alimentos, descongelar corretamente os alimentos. Então, é um material bastante completo e que pode elucidar possíveis dúvidas que vocês tenham sobre esse assunto durante a pandemia do coronavírus. E também me coloco à disposição para, se vocês precisarem conversar, pedirem outras dicas, podem me procurar, que eu estou aqui à disposição de vocês. Se cuidem da alimentação, mas também do emocional, do físico, do psicológico, cuidem dos pequenos, que eu tenho certeza que em breve a gente vai estar junto novamente lá na Escola Peixinho Dourado. Um abraço a todos!